Vamos lá falar da nossa querida Londrina? Ouvimos alguns prefeitos eleitos aqui da nossa região e hoje tenho o privilégio de receber aqui no estúdio o prefeito eleito Thiago Amaral. Prefeito, como é que tá? Satisfação, viu? Satisfação é minha. Mais uma vez. Prefeito, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Há uma expectativa grande na cidade para que você assuma de coisas que não foram resolvidas nesses 8 anos, que o povo espera que você possa resolver. Essa expectativa te cria aquele frio na barriga, assim, de medo ou aquele gás que você precisa para começar do jeito certo? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Bom, boa tarde primeiro, né, aos nossos londrinenses. Que prazer falar com vocês. Novamente aqui, né, ao lado aqui do Parra, para falar sobre Londrina. E já respondendo aqui a pergunta do Parra, com certeza é um grande desafio, né, tem bastante coisa para a gente resolver. Mas eu tenho por natureza, Parra, não me assustar com o problema. Não olhar para ele e enxergar isso como sendo uma oportunidade realmente que eu vou ter para transformar isso, para mudar, para fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é solucionar imbróglios, vamos dizer assim, né? Solucionar aqueles nós que a administração pública tem e que as pessoas não sabem como resolver. Esse realmente é algo que eu consigo fazer, eu sei fazer, aprendi a fazer, então eu estou bastante ansioso para chegar com a minha equipe, com o meu time, para solucionar esses problemas aí. Assim como em outras cidades, a gente foi para as ruas para ouvir o povo. O que o povo espera do prefeito eleito Thiago Amaral? Vamos colocar aí. Saúde, que eu acho que está um pouco precária, né? Você vai nos postos de saúde aí, está sempre tudo cheio, tudo lotado, a demora no atendimento. Eu acho assim que ele deveria assim, fazer que as consultas sejam um pouco mais rápidas, né? Porque a gente vai lá, marca uma consulta para daqui 3 meses. Você está precisando já para ontem e espera daqui 3 meses. Um aumento de pessoas, mas pessoas capazes, né? Para fornecer um atendimento melhor, né? A responsa é grande, né, prefeito? Hoje eu fui tirar sangue, exame de rotina, e encontrei a dona Irene. E ela falou assim, Parra, aqui no postinho do Armindo Guazzi, estou esperando consulta com um cardiologista desde dezembro, quase 1 ano esperando por uma consulta. O povo tem pressa, porque é saúde, né, prefeito? Dá para resolver isso? Esse é um dos grandes desafios, né? Eu estou formando agora o nosso time da saúde. A gente está iniciando agora o trabalho de transição na área de saúde. A saúde, a gente sabe, é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque, Parra, o problema não iniciou agora, né? É um problema que ele já vem sendo carregado e que, de forma muito especial, não foram apresentadas soluções ao longo desses últimos anos. Então, as soluções estruturantes, assim, não é boa vontade, gente. Boa vontade a gente pode acreditar em todo mundo, mas o que a gente precisa realmente é de soluções efetivas, né? Uma nova mentalidade, um novo jeito de enxergar, porque, de fato, encontrar pessoas que estão aguardando há 1 ano uma consulta, quer dizer, se você está com algum tipo de problema... ela é diabética ainda, dona Irene. Então, aí você pega lá o diabético, o hipertenso, né? Daqui a pouco a pessoa está infartando, né, aguardando a consulta. Infelizmente, não é incomum a gente ter encontrado pessoas aí que, de fato, perderam a vida, né, ou tiveram algum tipo de lesão ou algum problema que foi agravado, em função da falta realmente desse diagnóstico antecipado ou desse atendimento antecipado. Então, o que nós queremos fazer rapidamente é organizar uma estratégia, chamar os parceiros dos hospitais, né, não só de Londrina, mas, se for necessário, trabalhar até com a região, para a gente poder colocar em prática, né, já esses mutirões de cirurgias eletivas, porque isso vai desafogar bastante a grande pressão que a gente tem hoje nos pronto-socorros dos hospitais. Então a gente precisa destravar isso, a gente precisa tirar as pessoas da dor que elas estão sentindo e também dessa angústia por fazer realmente esses procedimentos cirúrgicos. E rapidamente criar uma estratégia para que a gente possa atrair, isso vai acontecer também com a própria estratégia das eletivas, mas atrair profissionais novamente para Londrina e causar o interesse desses profissionais de atenderem também, não apenas no particular, mas atenderem também no SUS. Então, esse é um grande desafio que nós temos plena consciência, estamos buscando caminhos para a gente poder apresentar a solução e conseguir cuidar da dona Irene, do João, da Maria, do José, em cada canto de Londrina. O nosso compromisso é com cada londrinense. Então, essa é uma estratégia que a gente vai adotar, eu quero colocar isso em prática o quanto antes, eu sei que não é tão simples, mas nós estaremos, assim que for possível, com essa solução pronta para conseguir atender você, teu pai, tua mãe, tua família e aqueles amigos que você já cansou, né? Você mesmo está angustiado porque não sabe o que vai acontecer com ele. Então a gente quer achar essa solução. Próxima pergunta do povo. Roda aí, Diegão. Trânsito tem que melhorar muito. Tirar essas rotatórias. Tem muita rotatória em Londrina. O povo reclama muito da rotatória. Fazer tipo São Paulo. Aquelas viaduto, bastante viaduto. Aquelas passagens por baixo que tem em grandes cidades, né? Aqui não tem nenhum.
Só tem no shopping, a hora que você entra, que você vai por baixo. Por fora não tem nenhum. Eu falo que a expectativa é grande, prefeito. A gente tem um medidor de audiência, nossa audiência subiu quando você chegou aqui, porque o povo espera, né? Com relação ao trânsito, Londrina cresceu em alguns bairros de forma desordenada, porque não comporta o número de carros que existe. Dá para dar uma organizada, uma disciplinada no nosso trânsito, prefeito? Não, com certeza. Novas tecnologias terão que ser implementadas em Londrina, novas estratégias terão que ser implementadas. Nós vamos precisar fazer mudanças, né, com toda certeza, mas algo que a gente quer mudar já de início é o planejamento para os próximos empreendimentos. Isso é importante. Porque nós temos que ser muito franco. Para a gente solucionar os problemas imediatos, é claro que muitos deles vão precisar de uma transformação bastante ampla em outras áreas da cidade. Porque é importante entender que o fluxo, o problema que às vezes a gente tem ali no teu bairro, né, na tua região, você não soluciona ele apenas com a tua região, você vai ter que acessar outras áreas, né, fazer contornos, fazer estratégias. É claro, isso é igual ao corpo humano, você equilibra aqui e desequilibra lá. Então a gente precisa fazer uma análise realmente muito aprofundada, estratégica. Eu vou usar muito, né, os nossos especialistas hoje da cidade de Londrina. A gente tem bastante gente especialista, mas eu quero tirar deles as responsabilidades só de ficar apagando incêndio, ficar correndo atrás, com todo respeito, mas ficar correndo, né, atrás do rabo. Não pode fazer isso. Isso tem que parar. A gente tem que olhar para quem está no planejamento, para quem está na estratégia. Essas pessoas têm que ter capacidade e mentalidade para buscar essas soluções. E quando eu falo dos novos problemas, é porque, por exemplo, qual é um dos maiores desafios de Londrina hoje? Para a gente fazer alguns viadutos, eu não lembro agora o nome do nosso amigo que estava ali na reportagem, na entrevista, mas, assim, para a gente conseguir fazer isso que São Paulo tem, nós precisamos, infelizmente, desapropriar áreas. Porque Londrina não fez essa previsão, não deixou espaços, né, previstos para essas intervenções. Foi fazendo um monte de remendo, né, prefeito? Exatamente. Então, assim, parece que você pega lá a 445. A 445, em algum momento, o prefeito que lá esteve liberou para você construir na margem tudo, né? Então, assim, até o ponto final. Então, como é que você faz hoje para chegar ali, desapropriar aquelas áreas e fazer o viaduto? E não é só na 445, são em outras áreas também. Então, a falta de planejamento, a falta de previsibilidade, essa falta de estratégia, de um olhar para o médio prazo e para o longo prazo, acabou fazendo com que Londrina chegasse em situações como essa que a gente tem hoje. Então, deixar claro, nós vamos destravar, inclusive, os próprios empreendimentos, mas a gente não quer ficar esses 4 anos que às vezes o empreendimento demora para ser liberado, sem fazer nada. A gente quer utilizar esse tempo, reduzindo, é claro, mas utilizar o tempo que a gente precisar só para fazer o planejamento, para aí sim poder tocar os empreendimentos da melhor forma. Então, planejar Londrina é algo necessário. Ainda no trânsito, prefeito, hoje a gente tem, por exemplo, os radares que arrecadam bastante, né? Não estou aqui para questionar radar. A gente fala que tem hora que é bom, tem hora que não é, mas a gente questionou durante esse tempo a falta de transparência com relação à utilização desse recurso. Sempre falam assim, nós usamos de volta para o trânsito. Mas não tem um detalhamento, usou para viatura, para compra de semáforos, para onda verde, assim por diante. Como é que o senhor pretende dar transparência a esse dinheiro para que não crie essa imagem de indústria da multa aqui em Londrina, por exemplo? Não, primeiro que nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que a gente tem lá 43 milhões de reais de multas sendo aplicadas e a gente olha ao longo dos últimos anos e vê o índice de acidentes e de mortes aumentando, alguma coisa não está funcionando. Porque o radar, ele não serve para arrecadar dinheiro. O radar, ele tem que servir para salvar vidas. Educativo. Exatamente, então ele tem que servir para salvar vidas. Né? Não dá para dizer que todos os radares não podem existir. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente vai ter um olhar muito mais de resolutividade. Né? Quer dizer, aquele radar que está lá implementado, ele está mais multando as pessoas ou ele está realmente evitando acidentes? Ele está minimizando, né, os números que a gente tinha? Se isso acontecer, né, o radar ele começa a se pagar. Mas o que a gente já está vendo é que isso não acontece. Então, Londrina precisa repensar essa política, essa forma, tanto, né, de organizar o seu trânsito, mas como também de fazer campanhas efetivas, né, em alguns pontos de conscientização, para que a gente tenha realmente, como você colocou, aqueles 43 milhões de reais que são arrecadados hoje com o radar, voltando para melhorar a vida das pessoas. Dar mais segurança para que o senhor, o vovô e a vovó atravessem a rua sem correr o risco de ser atropelado, né? Ter áreas mais adequadas para você poder parar, que o teu trânsito flua da forma que precisa ser. Né? Essas questões que precisam acontecer, que a população precisa sentir. Eu falo que ser prefeito é uma vantagem. O que você faz hoje, você sente amanhã.
Então, não dá para eu ficar esperando, eu tenho que fazer acontecer. Né? Então, a gente quer fazer acontecer com esses recursos que estão lá disponibilizados hoje. Última pergunta do povo, roda aí, Diego. A segurança aqui tem que estar mais forte ainda para que nós, comerciantes, viemos aí a confiar e a ter uma tranquilidade maior. Tem que ser trabalhado bastante em cima disso também. É o que atrapalha um pouco o centro de Londrina. Centrão de Londrina, prefeito, como é que o senhor pretende agir para, vamos dizer, ressuscitar o nosso centro, que é o coração da cidade? É assim, nós vamos chegar realmente com um choque de ordem no centro da cidade, né? Ou seja, nós queremos que as pessoas rapidamente sintam-se novamente seguras para caminhar pelo centro, para andar pelo centro. E, infelizmente, a gente tem visto, ao longo desses últimos anos, uma crescente, né, nessa insegurança, no número de assaltos, de roubos, e o que está me preocupando é que nos últimos meses, aquilo que era um furto lá do fio de cobre, né, de iluminação, nas fiações, um furto ou outro aqui quando não tinha ninguém por perto, a gente começou a enxergar agora que o descontrole é tão grande, realmente, principalmente nas pessoas hoje em situação de rua, que a gente já não sabe mais quem é que está na rua ali, se é um bandido disfarçado de um morador de rua, alguém que precisa de um apoio social, ou se de fato é alguém que só está ali aguardando um apoio do poder público. Então isso é inaceitável. E as pessoas começaram a receber facadas, entrar em conflito, né, colocar as vidas das pessoas em risco. Então isso é o que é inaceitável e só mostra o quanto que a gente precisa agir e agir imediatamente. Então, um aumento, lógico, de um policiamento estratégico, câmeras inteligentes com reconhecimento facial. Vamos fazer, sim, a identificação dessas pessoas que estão por lá, que transitam pela região central. Eu quero saber, essas câmeras elas têm que fazer esse acompanhamento direto. A pessoa pisou no calçadão, ela pisou nas ruas centrais ali, ela tem que estar sendo monitorada. Né? Se ela tem algum tipo de histórico, se ela tem algum BO, se ela tem alguma passagem. Nós temos que ter esse levantamento para rapidamente acionar a nossa polícia, seja a Polícia Militar, seja a Guarda Municipal, para fazer a intervenção ou para fazer o acompanhamento ou monitoramento daquela pessoa. Ela pode não estar sendo procurada, pá. Sim. Mas está sendo acompanhada de perto. Está sendo acompanhada de perto, porque é possível fazer hoje uma avaliação de quem tem uma probabilidade maior de cometer algum tipo de crime. Isso não é baseado no olho da pessoa, não. É baseado no histórico que aquela pessoa tem em relação às forças de segurança. Então, a gente tem que ser muito franco com isso. Forças de segurança acompanham, eles estão no dia a dia, pô. Eles estão no dia a dia, a polícia está no dia a dia. Você acha que a polícia não sabe quem que é o malandro? Sim. Você acha que a Guarda Municipal não sabe? É claro que sabe. O problema é que não tem respaldo para atuar e não tem uma estratégia hoje. Então, o que eu quero fazer é dar estratégia, é dar uma inteligência para que esses acompanhamentos, para que essas intervenções, elas aconteçam de forma muito precisa. Para a gente também, é claro, garantir a segurança das pessoas de bem e punir quem tiver que ser punido. Essa é a nossa estratégia. Para que o centro seja das pessoas de bem, daquele que paga imposto, daquele que quer comprar, quer passear com a família e não das pessoas em situação de rua. Prefeito, conte com a nossa cobrança. Obrigado. E com a nossa torcida, tá? Bastante Deus cobrança, abençoe, bastante viu? torcida. Valeu, prefeito. Obrigado, viu? Valeu, um abraço a todo londrinense, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Valeu. A gente ficaria mais tempo falando aqui, é que o tempo já passou 20 e tantos minutos aqui de conversa, mas obrigado ao prefeito eleito Thiago Amaral. A expectativa é muito grande, né? Muito grande para o mandato dele e tomara que corresponda a essa expectativa e torne a nossa cidade melhor.